Olá, queridos, graça e paz. Aqui é o pastor Nino Lima, sou pastor da Igreja Batista do Caminho aqui em João Pessoa. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo, onde hoje nós vamos ter o privilégio de comentar um pouquinho aqui algumas impressões acerca de uma fala de Paulo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2 e versículo 2, que diz: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros." Quero falar nesse pequeno vídeo, queridos, a diferença sobre membros ou discípulos. Nós que somos servos do Senhor Jesus, que fazemos parte da sua igreja, nós fomos chamados para sermos apenas membros ou discípulos de Jesus. Qual a diferença? Essa é uma pergunta fundamental. E eu tenho aqui algumas considerações, algumas anotações, e gostaria de compartilhá-las com você. Antes disso, gostaria que você, se você não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, deixe o seu like, deixe alguns comentários, e se o conteúdo que você está vendo nesse vídeo for bom para você, faça o seguinte, mande para outras pessoas, para que estas pessoas também possam, então, serem abençoadas, tá bom? Com estas palavras. Nós compreendemos que a tarefa de proclamação do Evangelho ainda está inacabada. Entendemos isso perfeitamente. Mas o que realmente tem preocupado é que nós permanecemos fazendo membros de igrejas, ao invés de fazermos discípulos de Jesus. Nós nunca daremos cabo de nosso objetivo em termos de fazer discípulos para Jesus, se nós estivermos apenas preocupados em inchar, crescer, aumentar o número de pessoas nas nossas igrejas locais. Não que isso não seja importante, não que isso até não seja necessário, mas não é o foco. Nós precisamos fazer, segundo Jesus, discípulos dele em todas as nações. Jesus disse: "Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto." Ele falou isso em João capítulo 14, versículo 5. Jesus pensava mais além. Jesus pensava em multiplicar o número dos discípulos, que fizessem outros discípulos que se multiplicariam e assim por diante, até chegar na última etnia, no último povo cultural, grupo étnico, conhecendo exatamente esse Deus Todo-Poderoso. E aliás, queridos, multiplicar discípulos que se tornariam líderes multiplicadores, tanto foi uma estratégia quanto um mandamento do Senhor. A gente vê isso em Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. Ele disse que a igreja precisava sair para pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los, não é? Mas que isso deveria ser exatamente recorrente para a vida normal da igreja, discípulos fazendo discípulos. Multiplicar então líderes também foi a estratégia e a ordem de Paulo àqueles a quem ele discipulava, bastando ver o que ele escreveu a Timóteo. Exatamente o texto que lemos, e eu quero repetir: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas", olha que coisa interessante, "confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros." O que é que nós devemos observar aqui, queridos? Devemos observar que Timóteo recebeu a ordem de reproduzir o que Paulo lhe havia ensinado na vida de outros homens fiéis, que seriam capazes de reproduzir esse ensino na vida de terceiros e assim por diante. Ele era responsável por transmitir aos outros o ensino inspirado pelo Espírito Santo que recebeu do apóstolo. Tem um texto maravilhoso aqui, que foi adaptado por William MacDonald. Ele diz: "Paulo estava prestes a sair de cena quando escreveu isso a Timóteo. Estava próximo de enfrentar a morte. Ele havia ensinado Timóteo com fidelidade na presença de muitas testemunhas. O tempo de Timóteo no serviço também seria abreviado, na melhor das hipóteses. E ele deveria preparar o seu ministério para que outros pudessem estar prontos para continuar a missão de multiplicar discípulos para o Senhor Jesus." Sabe, queridos, as pessoas
que tinham se achegado à comunidade da fé deveriam ser instruídas, ensinadas, discipuladas, deveriam ser acompanhadas, avaliadas de forma constante, deveriam até ser redirecionadas, exortadas, testadas e estimuladas, e não serem apenas membros daquela comunidade. Paulo tinha essa preocupação, e nós devemos também ter essa preocupação como corpo de Cristo. Paulo queria que os discípulos fossem elevados ao nível de mestres da palavra e que ensinassem outros a ensinar outras pessoas. A ênfase, então, está na importância do evangelismo por parte de cada membro. Não depende só do pastor. Nunca dependeu, nem de um missionário, de um profissional, não. É de toda a igreja, é de todo o corpo de Cristo. Está na importância de evangelismo por parte de cada membro. Se cada cristão fizesse de fato a sua parte, o mundo poderia ser evangelizado em apenas uma geração, segundo cálculos de missiólogos, de estudiosos de missiologia. Realmente, como cristãos, nós poderíamos fazer muito mais. Nós poderíamos estar muito mais avançados nessa questão de ganhar pessoas para Jesus. Para cumprirmos então a grande comissão, eu sugiro refletirmos alguns pontos. São 3 específicos e depois, no terceiro ponto, um detalhamento. Quero fazer isso muito rapidamente com você. Espero que você assista novamente esse vídeo quantas vezes for necessária, para que você compreenda o meu pensamento, a minha contribuição, o meu desejo e um dever que deve começar comigo. Não deve começar somente com os membros da minha igreja, mas deve começar comigo, como servo de Deus, como discípulo de Jesus. É a partir do meu exemplo. Não posso transferir isso para as outras pessoas, não é? Posso ensinar, compartilhar, exortar, mas tenho que demonstrar com a minha própria vida. Então, vejamos então esses elementos importantes para o cumprimento da grande comissão. Primeiro, a multiplicação de líderes é a maneira mais rápida de cumprir a grande comissão. Vamos investir em pessoas, treiná-las ao máximo, caminhar com elas, fazê-las, inclusive, nos surpreender para que elas corram mais do que nós, conheçam mais do que nós, falem melhor as coisas do reino de Deus do que nós, sejam até mais fortes do que nós, tenham uma visão mais alongada do que nós. Isso é multiplicar líderes. As coisas não dependem somente de nós. Você que é líder de ministério, você que é pastor de igreja, você que é professor de escola bíblica, sabe, queridos? Você que é um crente maduro, um crente que já tem uma estrada aí no caminho do Senhor, coloque a sua mão, não é? Coloque o seu braço sobre o ombro de um discípulo mais novo e faça com que ele possa correr mais do que você para as coisas do reino de Deus. Alguém já disse que multiplicar pode ser algo custoso, demorado, é a longo prazo. Isso a gente percebe nos estágios iniciais, mas depois vem a compensação. A longo prazo, então, de médio para longo prazo, é o meio mais eficaz de cumprir a grande comissão de Cristo. E não é somente isso, alguém já disse, é a única. Nós só podemos cumprir a grande comissão fazendo discípulos. Nós não temos que ganhar o mundo inteiro, é impossível. Que tal nos esforçarmos para fazermos, nesse sentido da compreensão aqui, um discípulo, mas de forma que esse discípulo, logo adiante, possa juntamente comigo, sairmos agora, ao invés de 1, 2, para fazermos discípulos, e ao invés de 2, agora seremos exatamente 4, e assim por diante. A segunda coisa é interessante, a multiplicação de discípulos tem um potencial praticamente ilimitado. Olha que coisa, é exponencial. Jesus ensinou que discípulos multiplicadores podem tocar o mundo por meio dos líderes que eles desenvolvem. Já pensou comunicar Jesus a pessoas que têm inserções em áreas da sociedade que você não tem? Sabe, queridos, o mundo para ser salvo não depende de você. O Salvador é Deus, mas Ele está nos chamando para sermos multiplicadores, formarmos discípulos que onde estiverem, por onde estiverem a passar, possam também fazer outros discípulos para Jesus. Ao praticarmos os princípios, precisamos lembrar que não devemos jamais temer começar algo de forma silenciosa.
em pequena escala. Deus fará com que cresça aquilo que lhe pertence. O crescimento quem dá é Deus. E o terceiro, seja modelo de uma liderança eficaz, de maneira que a igreja não seja entendida, não é, de outra forma senão sendo pessoas que se ajudam a seguir Jesus. O que é a igreja do Senhor? E nós então, batistas, nós entendemos e aceitamos a proposta da Convenção Batista Brasileira, através da Junta de Missões Nacionais, que o tema para esse ano é a unidade do corpo. E como o corpo de Cristo, nós somos, nesse sentido, bem simplório, não é uma definição taxativa, definitiva, mas é uma definição que cabe. Igreja de Cristo é formada por pessoas que se ajudam exatamente a seguir Jesus e a multiplicar-se. Os erros do rebanho são bem documentados nas Escrituras, não é? Muito pastoreio, queridos, é necessário, a gente entende. Alguém já disse, exemplo não é a coisa mais importante para influenciar as outras pessoas, ela é a única coisa. E quando você ama as pessoas, sacrificando-se por elas, em favor de cada uma delas, amando-as exatamente de maneira como elas são, elas irão respeitar você e vão segui-lo, vão aprender com você, vão sentir-se acolhidas, encorajadas, vão sentir-se que não estão abandonadas, sozinhas, elas têm uma referência. Louvado seja Deus por isso. Então, queridos, eu quero aqui com muita alegria encerrar essa pequena fala. Eu sei que já temos aí quase 12 minutos, e para encerrar vamos beirar aí os 15 minutos. Não dá para sentirmos que fazendo o que estamos fazendo seja o melhor para nós como discípulos de Jesus. Não dá para continuarmos apenas como membros da igreja local, sabe? Que frequentamos os cultos dominicais ou durante a semana, participamos até às vezes de um ministério, não relaxamos com relação ao culto da ceia do Senhor, estamos ali, mas não é o bastante. Nosso propósito é multiplicar discípulos, o que podemos e devemos começar a fazê-lo imediatamente. Devemos fazê-lo agora. Não vamos perder tempo, não. Você pode, sabe, queridos, ter pelo menos 8 ações. Começam com atitudes, mas depois transformadas em ações, em hábitos que eu quero compartilhar, e de forma muito enxuta aqui. Primeira coisa, segundo orientações de todo o material, de todo o conjunto, não é? Eu diria de Igreja Multiplicadora, do projeto de Igreja Multiplicadora, foi de lá que eu extraí essas informações últimas aqui. Primeiro, você precisa sonhar, tenha um sonho, escreva alvos específicos para o crescimento de alguém que você queira discipular. Então liste nomes, pense sobre nomes, sabe? Depois você ore por eles, ore diariamente por eles, sabe? Ore nominalmente por eles, ore por pessoas do seu interesse, de forma intencional de multiplicação. Liste os seus amigos de trabalho, liste pessoas da sua família, liste pessoas da sua vizinhança. Ore nominalmente, diariamente, intencionalmente, para que estas pessoas venham a também ser discípulas de Jesus. Sabe, queridos? Depois convide estas pessoas, convide semanalmente para essas pessoas visitarem os seus círculos cristãos, conhecer os seus amigos cristãos, tomar um chá, tomar um café, se encontrarem na praça, se encontrarem no shopping, sabe, caminharem juntos. Convide para festividades de família, convide para visitar a sua igreja, sabe, queridos? Vá também a encontros sociais que são mais coletivos, de interesse comunitário, como encontros nas escolas, os encontros cívicos. Esteja presente na vida destas pessoas. Convide para estudarem, orarem juntos, compartilharem as experiências da vida. Quem sabe você faça parte aí, não é? De exatamente um eco. Eco é um nome que nós estamos dando, não é também uma criação original nossa, mas adotamos isso na nossa igreja e vamos começar a trabalhar isso. O eco é exatamente 3 palavrinhas, com cada letra são uma palavra com 3 letras, cada um com significado, é um acróstico. Eco é de estudar, tá?
O E é de estudar, o C é de compartilhar e o O é de orar. Um grupo pequeno, um grupo que se reúne, às vezes até em caráter de informalidade, para conversar as coisas da vida e com certeza responder as grandes perguntas da vida acerca do nosso relacionamento com Deus. Convide. A quarta coisa, faça contato, não é? De forma regular com estas pessoas, mostre interesse, manda um zap, manda um recadinho, né? Liga, faz uma visita, tá bom? Marca encontros. Depois se prepare para algo melhor, prepare-se para um encontro mais definitivo com estas pessoas e diga-lhes do interesse que você tem desse encontro e você compartilhar sua experiência com Deus, quem você era, quem você é hoje, como você conheceu Jesus, como tem sido maravilhoso o seu aprofundamento na sua palavra, a Bíblia Sagrada, o que tem mudado, como tem sido a sua experiência de conversar com Deus através da oração, como tem sido importante conhecer Jesus, não somente como Senhor, mas também como Salvador, como a sua vida tem ganhado propósito, beleza, como você tem se, exatamente, eu diria, se superado com relação a tudo que lhe prende aqui, que lhe traz medo, ansiedade, e você tem se projetado, não é, para além das coisas somente daqui da terra, terrenas, para as coisas celestiais. É maravilhoso. Então, prepare-se exatamente para contar o que Jesus está fazendo na sua vida. Depois, você tem um outro momento, são 3 últimos, o mentoreamento. Tenha, assim, a coragem de mentorear estas pessoas, acompanhá-las, talvez até guiá-las, segurá-las no bom sentido, pela mão, encoraje-as a caminhar com Jesus, não as deixe para trás de forma nenhuma. Mantenha uma vida, assim, o máximo que você puder de comunhão, planeje atividades de comunhão com estas pessoas, é recorrente, já falamos isso anteriormente. E por último, promova o crescimento, comprometa-se com o crescimento pessoal, não somente seu, mas também destas pessoas que estão junto com você. Falei muito rapidamente coisas que talvez você já as conheça, mas a minha oração, o meu desejo, especialmente da igreja da qual nós estamos tendo o privilégio de pastorear, é que os membros da Igreja Batista do Caminho aqui em João Pessoa possam exatamente abraçar esse projeto do próprio Jesus, de fazermos discípulos em todos os lugares, todas as pessoas, que não fiquemos, não é, vivendo uma vida medíocre dentro de 4 paredes, eu diria, institucionais, denominacionais, mas que onde nós estivermos, nós possamos proclamar esse reino de Deus e testemunharmos do que Ele fez nas nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus abençoe a sua vida. E se esse vídeo, como disse no início, foi importante para você, pelo menos para quem está nos conhecendo pela primeira vez, direcione, encaminhe para outras pessoas, tá bom? Aí nas indicações nós vamos deixar os nossos endereços eletrônicos, onde você pode nos encontrar. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.